O que realmente impulsiona a ideia do design inteligente? Bom, antes de entrarmos em qualquer debate científico mais complexo, a resposta talvez esteja em algo muito mais fundamental: uma intuição que parece ser universal. É exatamente essa premissa inicial que vamos analisar aqui. Tudo começa com essa sensação, quase um instinto, de que o mundo ao nosso redor não é um arranjo aleatório de coisas. É a percepção de que a natureza mostra padrões, organização e até mesmo propósito. É isso que acaba despertando a curiosidade intelectual por trás dessa linha de pensamento. Então vamos lá, primeira seção, a intuição universal do design. E o ponto aqui é que não estamos falando de uma teoria pronta, mas sim de uma sensação. Essa impressão de que o mundo tem marcas de um planejamento é algo recorrente ao longo da história, e isso independe de cultura ou de conhecimento científico. E aqui está a proposta central do design inteligente. Em vez de simplesmente descartar essa intuição tão persistente, por que não tratá-la como um ponto de partida legítimo para uma investigação científica? Segunda seção, artefatos e sistemas vivos. A nossa mente parece ter uma espécie de gramática cognitiva. É uma capacidade que nos permite diferenciar, quase que de forma instantânea, entre objetos que são puramente naturais e artefatos que têm uma função. Vamos pensar, por exemplo, em um seixo rolado na praia. A forma dele é simplesmente o resultado de forças naturais, casuais, sem nenhuma direção ou objetivo. Agora, vamos contrastar isso com um objeto bem mais complexo, como um circuito eletrônico. Ele imediatamente chama um tipo bem diferente de atenção cognitiva da nossa parte. E essa distinção que a gente faz não tem nada de mágico, é uma inferência totalmente prática. Nós reconhecemos o design quando vemos um conjunto de partes organizadas de forma precisa, orquestradas para cumprir uma função. É a mesma habilidade que um arqueólogo ou um perito forense, por exemplo, usa todos os dias no seu trabalho. E é aqui que a gente chega no aspecto mais crucial e, sem dúvida, o mais desafiador de toda essa linha de pensamento. Os mesmos padrões que a gente reconhece com facilidade na tecnologia humana, eles parecem estar presentes de forma massiva na biologia. Seção 3, a linguagem técnica da vida. E veja bem, isso não é só uma metáfora. Conforme a biologia foi se aprofundando, chegando no nível molecular, os próprios cientistas começaram a usar uma linguagem de engenharia, não por uma questão de estilo, mas por pura necessidade descritiva. Quando a gente ouve termos como armazenamento de informação no DNA, ou máquinas moleculares, se referindo às proteínas, isso não são só analogias poéticas. São, na verdade, descrições técnicas bem rigorosas, que acabam revelando uma semelhança estrutural surpreendente entre os sistemas vivos e a nossa tecnologia mais avançada. Quarta seção, o fenômeno e a explicação. E com isso nós chegamos ao verdadeiro ponto de desacordo no debate. A questão central não é se a vida parece ter sido projetada, mas sim por que ela parece assim. É interessante notar que até mesmo os críticos mais proeminentes do design inteligente concordam com esse ponto. Eles reconhecem essa poderosa aparência de design na natureza. Ou seja, essa é uma observação compartilhada por ambos os lados. Então, o ponto crucial é este. O debate não é sobre os dados em si, sobre o que se observa. A discordância está em qual explicação é considerada suficiente e cientificamente aceitável para dar conta desses dados. Quinta seção, a dúvida epistemológica central. É exatamente nesse ponto de atrito que a investigação do design inteligente surge. Ela enquadra a questão não como uma afirmação religiosa, mas como uma questão epistemológica, ou seja, uma questão sobre o conhecimento. O que nós podemos realmente saber sobre a causa por trás de toda essa complexidade? A pergunta central proposta é a seguinte: será que mecanismos não direcionados, como o acaso e a necessidade natural, são realmente suficientes, por si sós, para gerar a quantidade de informação e a organização funcional integrada que nós vemos em todos os seres vivos? Sexta e última seção, um convite à investigação. Sendo assim, a proposta aqui não é apresentar uma resposta definitiva, mas sim levantar uma pergunta. É um convite para explorar uma questão que é, ao mesmo tempo, profunda e persistente ao longo da história da ciência. É, no fundo, um chamado para que a gente olhe mais de perto para o mundo natural e se pergunte, com honestidade, os modelos explicativos que temos hoje dão conta de explicar completamente a complexidade que estamos observando? A proposta, em suma, é bem direta. Levar a sério um dado que parece ser persistente,
que é a racionalidade e a organização que parecem inerentes ao mundo natural. O argumento é que quando uma percepção é tão universal e recorrente, talvez ela mereça uma explicação aprofundada e não ser simplesmente descartada. E para finalizar, fica um pensamento provocativo. Se olharmos para a história, ignorar uma pergunta persistente, uma pergunta fundamental, será que essa já se mostrou uma boa estratégia científica? Isso sugere que o caminho do progresso científico talvez esteja em confrontar essas questões, e não em contorná-las.